Oi pessoal, tudo bem? Esses dias gravei uma aula de saúde do trabalhador e ali eu citei sobre a NR32. Claro, tem tudo a ver com a saúde do trabalhador, mas como ela é mais extensa, ficou para uma aula à parte que aqui trouxe para vocês, tá? A intenção é fazer aquele resumão de sempre, de forma que você saia assim, preparado para fazer questões, sem ficar lendo que, ainda que seja um conteúdo importante para a prática, não é o que mais cai na prova. Tá? Então, sem balelas, vamos começar. Acelera esse vídeo, assiste mais rápido para economizar o seu tempo. Canso de falar isso para vocês. Vamos para lá? Detalhe, NR32 se aplica aos profissionais de saúde? Sim, mas também se aplica aos profissionais que trabalham no setor saúde sem ser da saúde. Por exemplo, equipe de limpeza, equipe de manutenção, tudo isso está incluso aqui. Galera tá ali no refeitório, tá? Pode não trabalhar na saúde no sentido de ser um profissional da saúde, mas atua no setor saúde, então a NR32 se aplica. Segundo detalhe, a NR32 cita PPRA, cita CIPAS, ok. Todos esses dispositivos de normas reguladoras, eu te sugiro estudar para concurso se ele estiver no seu edital. Então, se lá no seu edital tiver bem escancarado o CIPA, vai lá na CIPA, na NR5 e debulha a CIPA. Agora, se ela não tiver escrito, a gente pode ficar na superficialidade, por exemplo, que aqui traz um item ou outro, tá? Pra quê? Porque interessante é o que cai na prova para você. Não perca seu tempo, porque o conteúdo é extenso, tá? E vê se gabarita português, pelo amor de Deus, tá? Porque isso conta muito na sua prova e te abre aí muitas portas de concursos. Desculpa se eu tossi no meio da aula, tô aqui com a tosse engasgada aqui e não tenho o que fazer, tá bom? Vambora. NR32, vamos lá, vou pegar aqui uma cor qualquer aqui. NR32, galera. Então, são essas medidas que a gente acabou de falar para quem trabalha no setor saúde, sendo o profissional de saúde exatamente ou não. A NR32, ela faz uma divisão por riscos, né, basicamente. Tem coisas que ela traz meio geral, tem coisas que ela vai separando, risco biológico, risco químico. De forma escancarada, o que mais cai é o risco biológico. Não tenha sombra de dúvidas, mas eu vou dar uma pincelada nos outros também, tá? Então, risco biológico. Quanto mais você se acostumar a escrever de forma abreviada, o importante é que você entenda, e não que esteja certo ou errado, melhor você vai conseguir fazer aí mini resumos para você. A gente vai entender risco biológico, qualquer microorganismo, ele pode ser geneticamente modificado ou não modificado, tá? Aqui também vai ser incluído as culturas de células, parasitas, toxinas, também tá aqui nesse grupão aqui, prions. Ah, é importante eu decorar exatamente isso? Olha, porque às vezes, sei lá, nunca ouvi falar de prions e tá aqui, aí cai lá na sua alternativa, você fala, não, nunca ouvi falar disso. Então, é bom colocar com as palavras da própria norma, tá? Dentro dos riscos biológicos, ele cita de cara o PPRA, o Programa de Riscos Ambientais. E aqui ele tá na NR9, só que como eu te falei, se no seu edital não tá escrito que cai a NR9 especificamente, eu não perderia meu tempo se aprofundando demais e estudando toda a NR9. Em qualquer material de cursinho, muito provavelmente vai ter isso aprofundado. Aí quando você vai na prova, cai? Não cai, tá? Então procura focar em caso, dentro dos seus exercícios, dentro do seu órgão ou banca, você percebe que costuma cair uma questão ou outra, por exemplo, de PPRA, opa, então tudo bem, tá caindo, eu vou lá e vou ler a norma na íntegra. Caso contrário, fica por aqui, tá bom? Legal. Então, o PPRA tá na NR9. O PPRA é um documento que tem que ficar à disposição dos trabalhadores, tá? O período de reavaliação desse PPRA é uma vez por ano ou, se necessário quando? Mudou as condições de trabalho? Vai ser revisto o PPRA, tá? Tá. Dentro desse PPRA, vai ser, quais são alguns itens importantes ali? A identificação desses riscos biológicos, tá? O que, por exemplo, qual é a fonte, quais são as vias de transmissão, qual a patogenicidade, qual a virulência, tá? E não só do agente, mas do local do trabalho e o ambiente que o trabalhador ali está, tá? Ambos, tá? Então, o que exatamente? Como que é a descrição
desse local, como que é a organização do trabalho, quais que são as possibilidades de exposição e quais são as medidas de prevenção. Espero que esteja sendo mais fácil estudar assim via esquema, porque quando a gente vai ler, são muitas páginas, né? A NR32 são muitas páginas. Eu sempre mostro o meu resumo, né, gente? Ó, deu aqui 3 páginas e um toquinho. É uma resumidona, e tô resumindo mais ainda pra vocês, porque cada vez que a gente lê e relê e acaba passando a limpo, a gente vai enxugando. Isso se torna o quê? Viável ler uma NR32 em 10 minutos. Coisa que cada vez que você pega a norma na íntegra, não dá, é longa, você não sabe nem o que você tá vendo mais, não é verdade? Então tá, tô tentando aqui fazer o meu melhor como se eu estivesse estudando aqui pra mim, tá? Beleza, é isso basicamente que ele cita de PPRA, tá? Mas ele também cita o PCMSO. O PCMSO, ele tá, por sua vez, na NR7, mesmo raciocínio. Vai estudar se tiver declarado no seu edital ou se você notar nos exercícios que dentro da sua banca tem cobrado mesmo assim, tá? Vai necessitar ficar à disposição dos trabalhadores? Vai ficar à disposição dos trabalhadores também esse documento, tá? Algumas coisas que precisa conter no PCMSO. A avaliação dos riscos ocupacionais, onde são essas áreas de risco, tá? Precisa ter dentro do PCMSO uma relação dos trabalhadores, lista mesmo, tá? Qual é a função desses trabalhadores e a que risco esses trabalhadores estão expostos, tá? Dados sobre vigilância médica e sobre programa de vacinação, tá? Detalhe que quando se vacina o trabalhador, segue-se sempre as regras do Ministério da Saúde e informa esses trabalhadores sobre todos os riscos, enfim, condições que vacina receberão, etc. E se registra em prontuário, fornecendo também o comprovante para esse trabalhador. Beleza? Informações aqui em gerais, então, de NR32. Beleza. Lá também consta, assim meio solto, que cada vez que acontecer um acidente, vai ser aberto uma CAT. Tá, legal. Posso fazer um desabafo aqui no meio da aula? Eu noto que muitas aulas de saúde do trabalhador que a gente tem disponível começa contando sobre a história do trabalho, as leis, que o trabalhador escravo vai ter lei do trabalhador rural, tudo bem. Tudo isso é ótimo, né? Cai muito mais quando a gente vai estudar direito do trabalho do que como que é as questões cobradas para a área da saúde, em saúde do trabalhador. Então, fica atento para você não estudar coisa à toa, tá? O detalhe aqui, que isso é óbvio, né? Teve acidente, vai abrir uma carta. O detalhe aqui, só para você não esquecer que isso cai em prova, é que esse acidente, ele pode ser com ou sem afastamento do trabalho. Independentemente de uma condição ou de outra, abre CAT. Beleza? Tá. As medidas de proteção, então, vão estar ali no PPRA. A gente viu o PPRA aqui, não lembra? Não, a gente viu aqui em cima, né? Então, as medidas de proteção vão estar descritas aqui no PPRA, tá? Lembrando que, no caso de risco biológico, a gente tá no risco biológico ainda, né? Só para lembrar. Se, então, nesse ambiente há risco biológico, eu preciso ter nessa sala, nesse local, um local que tenha lavatório. Não pode ser uma sala sem pia, tá? E esse local, esse lavatório, essa área que tem lavatório, tem que conter a pia, o sabão. Tá brincando que cai isso? Claro que cai. Toalha descartável e lixeira com pedal. Ah, não tá escrito com pedal. Não tá. Tá escrito assim, que não pode ter contato manual na hora de você abrir a lixeira logo com o pedal, né? Pode ser com sensor, tá? Enfim. Beleza? Tá. Tem uma outra frase solta que cai horrores e que eu não me conformo como alguém tem coragem de errar essa alternativa, que é o uso. Por que que esse negócio é incontrolável? O uso de luvas não, bem grande, nunca mais errar isso na tua vida, não substitui a lavagem das mãos.
Outra frase solta ali na sequência. Eu falo solta porque ela não tá dentro de um capítulo, tá? Ela tá na sequência desse macro assunto que é o risco biológico. É que se o trabalhador tem feridas nos membros superiores, ele só é liberado para trabalhar, a liberação dele trabalhar de volta é mediante um documento médico. Ele não volta a trabalhar e depois passa pelo médico. Não, ele passa pelo médico e tem uma avaliação, uma liberação médica e aí ele volta a trabalhar, tá? Outra coisa que cai aí de enxurrada. Em todos os riscos, em todas as partes, vai ser muito comum assim você encontrar algumas ações que são obrigatórias ao empregador e outras que são ao empregado. Sinalização, ambiente, dentro de cada bloco, tá? Então, por isso que agora a gente vai trazer algumas atribuições ou proibições que o empregador deve fazer no caso de risco biológico, tá? Empregador, dentro de risco biológico, tá? Não vamos viajar aqui. Empregador, o que ele deve proibir? Cai pra caramba isso aqui. Aliás, é uma das coisas que mais cai, tá? Uso de pias para fins errados. O que eu quero dizer com isso? A pia é para preparar a medicação. Eu tô ali tirando a semente da melancia. Não pode, tá? É proibido fumar, uso de adornos, manuseio, né, de lente de contato no posto de trabalho. Entenda adorno como aliança, anel, colar, etc. Isso aqui não acontece na prática. Na prática não te interessa o que acontece, minha filha. Tu vai fazer a prova com a teoria, tá? Lembre que aqui ele fala até do crachá pendurado pro cordão, que não seria recomendado, tá? Que mais? Guardar alimentos em local de posto de trabalho, tá? Calçado aberto, proibido. Então, o que é calçado aberto? Misericórdia. Mostrou o dorso do pé, a lateral do pé, calcanhar. Tudo isso calçado aberto, tá? Que não pode. Beleza? Tá. Agora, vem um bloco na sequência, a gente tá ainda falando de risco biológico. Vem um bloco falando da vestimenta desse trabalhador, que cai também bastante, tá? Diz assim, que a vestimenta é sem ônus para o empregador. Na prática, como que funciona isso? Ele vai te providenciar toda a roupa branca, por exemplo? Não, né? Em geral, ele te fornece o avental, ou ele vai te fornecer uma roupa privativa no centro cirúrgico, TI, centro obstétrico, sei lá, qualquer área privativa, CME, tá bom? Esse tipo de roupa. Essa roupa, essa vestimenta do profissional deve ser confortável. O trabalhador não pode sair do ambiente de trabalho nem com a vestimenta, nem com os EPIs, tá? Para você não esquecer, é o famoso aí sair de jaleco com o esteto no pescoço. Não vai esquecer nunca mais. A NR32 condena essa prática, tá? O empregador deve garantir o depósito da roupa usada. Pensa na roupa privativa que você deposita no hamper após usar, para você não esquecer, tá? Não complica. E ele também deve garantir não só o depósito da roupa usada, mas a higienização dessa roupa. E aqui a gente tá falando do que a gente comentou: centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI, local de doenças infecto-contagiosas, tá? Ou houve contato com material biológico, tá? E aí, obrigação do empregador. Beleza? Tá bom. O que mais que o empregador deve garantir? Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar mais uma seta pra cá. Instrumentos de trabalho. O empregador, não é empregador pessoa, né? É a função do empregador. Ele deve permitir a higienização e conservação. Isso aqui é óbvio demais. Vou colocar aqui. Meios de transporte para os materiais infectados, tá? Também faz parte. Vocês já ouviram falar no plano de prevenção de riscos
de acidente com material pérfuro? Pois é, tem que ter. O que seria isso, basicamente? São orientações por escrito, onde todo mundo da equipe entra em contato com todas as ações preventivas, mas também com o plano de ação em caso de acidente. Em caso de acontecer um acidente com material pérfuro cortante. E aí? Faz o quê? Qual o fluxo? Passa onde? Caminha para onde? Isso deve conter na unidade, tá? Diz a NR 32, tá? O empregador também deve garantir a capacitação, e você vai ver que capacitação consta em todos os riscos desses trabalhadores. Essa capacitação, ela é prévia ao envolvimento ao trabalho, ela é continuada, tá? Ela é sempre que necessário, na verdade. E o que ela inclui, essa capacitação? Ela inclui a informação sobre esses riscos, sobre essas medidas de controle, sobre o uso do EPI, sobre o uso da vestimenta, o que a gente viu até agora, né? Sobre as medidas em caso de acidente. Percebe que é o que a gente viu até agora? Então, tudo isso deve conter dentro de um processo de capacitação, que é uma obrigação do empregador, tá? Beleza. Continuando aqui. Aconteceu um incidente, aconteceu um acidente com material biológico. É obrigatório avisar a CIPA. Essa é a menção que faz aqui basicamente de CIPA na NR 32, tá? Ela recebe a notificação cada vez que tem um acidente com material pérfuro cortante. Dentro ainda dos riscos biológicos, ela fala assim, a NR 32, que os colchões, e aqui a gente vai estender colchões, tudo que é estofado, tá? Travesseiro, colchão, colchões básicos da cama ou aqueles por cima da cama, enfim, todos eles devem ter capa, tá? Eles devem ter um revestimento lavável. Isso aqui é básico, né, gente? Impermeável. Pode ter furo? Não, não pode ter furo. É proibido. Isso aqui é vazio, né, gente? Mas eu não sei desenhar uma placa de proibido, porque o E é proibido estacionário. Como é que eu desenho, né? Então esquece. Vai ficar esse símbolo. Não pode ter furos, não pode ter rasgos, enfim. E afins. Beleza? Tá. Cada profissional, cada indivíduo é responsável pelo descarte do material pérfuro, tá? Não é você usar... Gente, como subiu, que coisa horrorosa. Cada profissional é responsável pelo descarte do material pérfuro. Você fez a medicação, você vai descartar a sua seringa, por exemplo, tá? Mas esse profissional ele deve ser orientado muito claramente que é proibido, isso aqui cai bastante, reencapar ou desconectar as agulhas manualmente, tá? Cai bastante sim, porque é alvo de prevenção a hepatite B, acidente com material perforante em geral, né? Hepatite B, C, HIV, ainda que a hepatite B tenha um percentual bem maior de transmissão nesses casos. Tudo bem? Isso basicamente é o que trata de risco biológico, que é o que mais cai assim, sem sombra de dúvidas, tá? A gente vai passar por alguns outros riscos também, abordando os pontos mais importantes, mas essa primeira parte é o que você deve engolir, assim, numa vitamina de material, porque isso cai com frequência. Com o passar dos anos, repete. Além disso, cai em várias bancas, logo, essencial para o seu estudo, tá bom? O que ela traz de risco químico que interessa aqui para nós? Risco químico. Basicamente, dentro de risco químico, você deve pensar em rótulo. Então, deve se manter nos produtos o rótulo original, tá? Esse rótulo original é o produto sendo inteiro ou fracionado, tá? Tem um produto químico que foi fracionado, deve se manter o rótulo, deve ser etiquetado, entende? Tem que ter ali a identificação correta, tá? Se o trabalhador for exposto a esse risco, os frascos onde tem os líquidos químicos, enfim, as substâncias químicas é a palavra que eu não conseguia lembrar, elas devem ter uma ficha explicando o quê? Quais são as características desse produto, que riscos esse produto traz, quais são as medidas de proteção desse produto, como se deve estocar esse produto e quais são os procedimentos de emergência,
tá? Então, existe uma ficha orientativa do próprio fabricante, que é importante. E aí, dentro do risco químico, também vem uma orientação sobre o PCMSO, tá? Que o PCMSO deve cobrar essa capacitação dos trabalhadores, tá? Sobre o manuseio, sobre a armazenagem, sobre tudo que envolve esses riscos químicos, tá? Local certo de armazenamento, etc. Tá? Aí vem um bloco falando dos gases. De cara vem sobre os gases medicinais, tá? E depois vem sobre os gases anestésicos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Resumão para você? Tá. Basicamente, dentro desses gases medicinais, vem a orientação de não usar equipamentos com vazamento desses gases. Óbvio, deveria, né? Todos os cilindros devem ter especificação. É uma desgraça olhar a especificação de cilindro, data de validade, tanto do gás quanto do invase daquilo, é tudo gravado, é um horror aquilo. Então a unidade tem que se organizar para colocar ali alguma identificação externa que seja real, pertencente àquele cilindro, para que seja conferido, para que tenha essa consulta possível. O transporte dos cilindros. É proibido que sejam os cilindros transportados de forma soltos, na horizontal, sem capacete. Gente, não é capacete do trabalhador, tá? É o capacete do cilindro, aquele protetor que tem em cima, tá bom? A gestante, ela pode trabalhar aqui, a gestante pode até trabalhar nesse setor após liberação médica, tá? Não confunda com o setor de antineoplásicos que a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Isso aqui, todos os gases medicinais, tá? E aqui a gestante também trabalha nos gases anestésicos também. Então, aqui é igual aqui, tudo bem? Dentro dos gases anestésicos, a gente tem aqui essa informação da gestante muito importante e mais uma informação que pode cair em prova, que é manter um sistema com ventilação. Dentre tudo que está escrito ali, isso aqui é o mais relevante para fins de prova. Tá, agora a gente vai entrar no bloco, então, de quimioterápicos. Ah, e cai bastante? Não cai demais, tá? Mas uma coisa ou outra eu destaquei aqui que tem maior relevância para a prova, porque eu já vi cair. Então, setor de quimioterápicos antineoplásicos, tá? Lembra, ó, olha como não é difícil de decorar. Lembra que precisa de uma área exclusiva, de acesso restrito, tá? E tem no vestiário dupla câmara. Para quê? Para separar, obviamente, maior proteção à saúde do trabalhador, tá? Esse vestiário, dentro do vestiário, ele deve conter alguns itens importantes que eu já vi cair bastante em prova. Claro que, em geral, eles coincidem com vagas ligadas a esses setores. Não é regra, mas é onde mais cai. Mesmo assim, a cobrança é baixa, tá? Então, nesse vestiário, tem que ter pia para a lavagem das mãos, tem que ter lava-olhos, chuveiro de emergência, EPIs disponíveis e o descarte das vestimentas. Tem que ter ali o hamper específico, por exemplo, tá? Beleza. Dentro do assunto quimioterapia, a gente sabe que qualquer tipo de acidente, ele não envolve só o pessoal, então a gente vai ter essa classificação dupla aqui, não esquece para a prova, que o acidente ele pode ser pessoal e ambiental. Pode ser não, ele causa os dois ao mesmo tempo. E acerca disso tudo, é necessário, então, que o empregador capacite, uma capacitação aos profissionais. Tá? Nesse contexto de químio também, o empregador adivinha, pode comer no local? Pode fumar no local? Claro que não, né? Então é proibido fumar, comer no local, beber no local, tá? Nesse caso aqui, se afasta gestantes e nutrizes, não confunde lá com os gases. Tá? É necessário fornecer um avental
impermeável aos trabalhadores, tá? E não iniciar nada sem os EPIs. Isso é óbvio, né? Mas cabe lembrar aí. Tá. Tudo bem até aqui, galera? Agora a gente vai para o setor de radiação. Esse miolo cai muito pouco, mas a gente vai ver que apesar da NR parecer tão grande, lá no final tem um bloco de anexo que praticamente não é cobrado. Então, isso diminui a quantidade de volume aí que a gente tem para estudar, tá? O que ele traz de radiação que a gente pode aí passar por cima? Ele traz que o setor de radiação tem que manter ali disponível o plano de proteção radiológico, chamado de PPR, tá? O trabalhador, ele deve permanecer nessa área o menor tempo possível, ele deve receber uma capacitação específica, utilizar sem sombra de dúvidas os EPIs necessários e ter ali consigo o dosímetro, tá? Esse dosímetro ele tem que estar para que ele capta, né, o volume de radiação. Ele deve estar calibrado, óbvio, e a leitura desse dosímetro, ela é leitura. Ou é mensal, que é o básico, ou quando necessário, tá? Nesse caso, isso é o trabalhador. Nesse caso, o empregador, então ele implementa medidas de proteção, óbvio. Ele registra essa capacitação que o trabalhador recebeu. Ele entrega essas instruções todas por escrito. Eu já vi caindo que é verbal, por escrito. E olha só uma informação importante. Ele conserva o prontuário desse trabalhador por 30 dias pós desligamento desse profissional. Desligamento. Importante aqui. Tá bom? Combinado? Simples? Simples porque eu tô resumindo, né, bonito? Medicina nuclear. Detalhes aqui para você não esquecer. Ele fala muito do ambiente de medicina nuclear. Gente, eu vi 2 questões só sobre esse assunto. Então, assim, muito pouquinha cobrança. Mas só se atenta ao ambiente. Pisos. Gente, 2 questões esparsas que eu não faço a mínima noção do cargo que era. Então, assim, baixíssima relevância, tá? Pisos e paredes impermeáveis, laváveis. Claro que não pode guardar alimentos nessa área de trabalho. Claro que é obrigatório o uso de EPI. E quando acaba a atividade, as superfícies e as extremidades do corpo, elas são monitoradas para não ter escape. Tudo bem? Isso é o que é mais relevante. Tá. Agora vem uma parte sobre resíduos. É um pouco pincelado. Por quê? Quando o edital quer cobrar mais sobre resíduos, em geral, ele vai te cobrar a RDC 222, que se eu não tiver doida, é de 2018, a última. Tá? Aqui trata com muito mais detalhes. E o que ele fala de resíduos na NR32? Que cabe ao empregador. Claro, adivinha o que a gente falou até agora? Capacitar. Veja que isso aqui, você lendo pela 10ª vez, já fica muito mais claro. Ele vai capacitar sobre o quê? A gente falando dentro do assunto de resíduos. Ele vai capacitar sobre a segregação desses resíduos, o acondicionamento desses resíduos, o transporte, como reduzir os resíduos. Então, veja que tem uma parte educativa também, etc. aqui, tá? O que mais que ele vai orientar? Está dentro da capacitação, mas está dentro dos assuntos gerais. Sobre os sacos plásticos. O que tem a ver os sacos plásticos, pelo amor de Deus? Os sacos plásticos, isso aqui cai bastante, eles devem ser preenchidos até 2/3 da capacidade, porque você precisa fechar esse saco plástico, e esse saco plástico, diz a NR32, ainda que ele esteja virado ao contrário, ele não deve escapar nada do seu conteúdo. Se você encher até a boca, você não consegue fazer a vedação adequada desse plástico, tá? Então, eles devem ser fechados com segurança, tá? Oh, meu Deus eterno. O recipiente, a lixeira, tá? Ela deve ser lavável,
resistente à punctura, sem vazamento, fácil, né, gente? Etc. Tá? Ah, ela deve ser sinalizada. Então, por exemplo, tem ali o símbolo de lixo infectante em cima, lixo comum. Detalhe, né? Aqui tem aquela questão de não encostar a mão, de ter um pedal, de ter o sensor, enfim. Mas no centro cirúrgico pode ser aberta para facilitar ali o descarte. Afinal de contas, a cada cirurgia, por exemplo, tudo é feito limpeza terminal, etc. e etc. Tá? Dentro do assunto dos resíduos, vou apagar aqui, caso você queira dar um print, volta só um pouquinho o vídeo, dá um print antes de eu apagar aqui, tá? Se preferir guardar. Dentro dos resíduos, tem a parte do transporte, né? Transporte. Que transporte é esse? É aquele transporte intermediário. Então, vamos supor, vou dar um exemplo lá no TRT. A gente tem a unidade, a gente tem as lixeiras ali próximo do posto de trabalho, que é uma recomendação da NR32. Então, eu tô ali utilizando, vou fazer uma medicação, tal, descarto cada coisa no seu quadrado. E aí eu tiro o lixo dali. No final do dia eu vou tirar aquele lixo dali. Legal. Eu faço o quê? Eu vou até lá fora, porque o carrinho final, onde a empresa que vem buscar, fica lá fora, né? Por exemplo, fica lá embaixo do prédio. Todo dia eu fecho, vou lá para debaixo do prédio. Não, é um espaço intermediário. Então, a gente tem um espaço intermediário, que tudo isso é descrito com mais clareza na RDC 222, mas fato é que uma hora, alguém, que é a equipe da limpeza, vai pegar aqueles sacos e vai transferir lá para o destino final, que é onde vai ser coletado nesse destino final, que é esse espaço de resíduos antes de ser levado embora, tá? Esse espaço de resíduos, esse transporte, aliás, não vai ser na mão, não vai ser nas costas, igual um saco do Papai Noel, precisa ter um carrinho. É disso que está falando aqui, é esse transporte, entre onde você está gerando o resíduo para onde vai ser levado ali até que seja recolhido pela empresa, tá? É esse transporte, que é um grande carrinho, como se fosse um grande hamper fechado, digamos assim, tá? São carros, é um carro mesmo, não é um carro, mas é um carro de empurrar, né? Que ele é o quê? Lavável, o que é básico, né, gente? Ele é rígido. Para você levar esse carrinho, você não pode fazer o caminho que você quiser, mudar isso o tempo inteiro e voltar por caminhos diversos. Então, a orientação é que tenha um roteiro pré-definido, ou seja, por onde vai passar com esse carrinho, que horário, que esse horário seja de menor circulação de pessoas, tudo isso está detalhado na RDC 222, tá? E o sentido seja único, não é vai e volta com esse carrinho todo infectado, tá bom? Essa norma, ela também traz algumas considerações sobre o refeitório, bem por cima, assim, e meu celular não para de tocar a notificação, né? Foi mal. Sobre o refeitório. Então, ele traz algumas considerações. Ali no refeitório, claro, tem que ter água potável, tem que ter piso lavável. Já não tá ficando óbvio de tanto que a gente tá vendo? Piso lavável. Tem que ser fora do posto de trabalho. Afinal de contas, a gente falou até agora, né? Todos os postos que a gente passou de trabalho, não pode comer ali, não pode fumar ali, não pode beber ali. Logo, tem que beber em algum lugar e comer em algum lugar, que são nesses refeitórios, ou seja, fora do posto habitual de trabalho. É um local só para isso. O local tem que ser arejado, tem que ter boa iluminação, etc. Tá? Ele traz também algumas considerações sobre a lavanderia. O que é mais importante que pode cair em prova? Que a lavanderia, ela tem duas áreas distintas. Ela vai ter a área suja e a área limpa, tá? A área suja, ela vai acontecer ali o recebimento, a classificação dessas roupas, desses itens que ali chegam, a pesagem, a lavagem. E aqui é um profissional, tá? Aqui na área limpa é onde tem a manipulação dessas roupas já lavadas. Veja, por isso a separação, muito óbvio a separação. E aqui vai ser outro profissional que vai lidar com essa parte, tá? Então, profissionais aí distintos. Por fim, graças a Deus, tem também a equipe da limpeza e conservação. Elas participam, elas são atendidas e são cobradas pela NR32? Elas são, tá?
Para eles, o que mais cai? Acerca da capacitação, tá? Eles devem ser capacitados acerca de higiene pessoal, sobre o risco biológico, porque eles lidam com esses lixos que a gente separa de risco infectante, né? Com risco biológico, também com o risco químico. Eles devem ser orientados sobre a sinalização pertencente a esses riscos, sobre a rotulagem, afinal de contas eles lidam com vários produtos de limpeza. Onde eu trabalho, por exemplo, aconteceu da menina beber uma garrafa de água que tinha um produto de limpeza ali. Olha só, que caca, né? Elas são orientadas quanto ao EPI, EPC, né, coletiva, aqui individual, sobre situações de emergência, com material biológico ou químico, tá? Sobre a limpeza em si, é destacado ali sobre a varrição seca. Na verdade, sobre a proibição dela, tá? E proibição também de adornos, beleza? Que é o mais importante aqui. E agora, por fim, de verdade, a equipe da manutenção. E aí? Manutenção de quê? Manutenção de máquinas, equipamentos, enfim. Da mesma forma que a gente falou aqui da capacitação, aqui também é importante a capacitação. Então, tem a capacitação específica da atividade que essa equipe, e eu não quero que sobe tanto, que me irrita isso, específica da atividade que esse indivíduo vai desenvolver, tá? Mas, e aí entra semelhante a alguns itens ali acima, sobre higiene pessoal, sobre o risco, os riscos que eles estão envolvidos, como biológico, sobre a sinalização, sobre rotulagem, veja que é semelhante, né? Sobre EPI, sobre EPC, sobre aqui é acréscimo, né? Sobre a manutenção das máquinas, sejam elas preventivas, corretivas e etc. Simples assim. Logo aqui é semelhante. Tá? Tem aqui suas diferenças? Tem, né? Aqui tá fazendo a varrição, aqui tá fazendo a manutenção, ok, né? Mas o básico é semelhante para essas equipes. E aí, depois disso, a NR32, vem os anexos, que você pode dar uma boa relaxada, tá? E lá no finalzinho vem algumas definições. Eu não acho que é necessário você ficar engolindo as definições ali no caso. Não é isso que tem caído em prova. Mas se tem algum termo dentro, algum setor específico, de repente, dentro da NR32 que você tenha lido e que você não sabe do que se trata, vai ali atrás, porque ali provavelmente vai ter a explicação. Consulta se tem alguma palavra ali que você desconhece, tá? Porque ele traduz ali alguns setores, alguns termos técnicos, pode ser que te ajude a entender melhor a NR32. Como que eu te oriento a estudar a NR32? Eu te oriento, sim, dar uma leitura no documento original? Sim. Uma leitura no documento original com muita atenção é muito necessário. Te oriento a assistir isso aqui, que eu te fiz com o maior amor do mundo? Sim, porque eu tentei te resumir os principais pontos. Escutou duas vezes a teoria, né? Leu na íntegra, escutou aqui o que eu tô te falando? Vai fazer exercício, tá? E aí, cada vez que você fizer um exercício cuja informação para resolver esse exercício não consta aqui no seu resumo que você fez, ou que você fez comigo, ou que você fez do seu jeito, não consta, acrescente e faça o seu resumo. Para que todas essas páginas da NR32 se transformem aqui em 3, 4 páginas, no máximo, e te facilite a vida. Compre uma pasta, gente, cheia de plástico, vai colocando as matérias e vai socando ali os seus resumos se você gosta de fazer assim. Tudo bem? Tudo sugestão, cada um tem o seu jeito, eu trago o que funcionou pra mim, com a intenção de que vocês me ajudem a divulgar esse conteúdo, e tá tudo gratuito aqui no YouTube propositalmente para que vocês tenham acesso e excelentes resultados aí nas provas. Beleza? Até mais então.